Olá, galerinha linda do meu coração. Como estão vocês hoje, meus amores? Espero que vocês estejam bem, alegres e felizes, na companhia da sua família, dos amigos e principalmente na companhia do nosso querido e amado Jesus e do doce Espírito Santo. E aí, prontos para mais um episódio, para mais um encontro falando sobre a vida de Cristo? E hoje nós vamos falar sobre o batismo e a tentação de Jesus. Mas antes de nós começarmos aqui o nosso bate-papo, eu gostaria de perguntar para vocês aí, vocês pensem aí, quantos de vocês já memorizaram versículos da Bíblia, das Escrituras? Quando vocês falam assim, eu vou memorizar esse versículo, vou ter ele guardadinho na minha cabeça para quando eu precisar falar de Jesus para alguém ou quando eu estiver passando por algum problema, eu lembre desse versículo e não me esqueça. Pois é, talvez você não faça isso, mas se você tem feito, vocês vão ver que a Bíblia, lá no Velho Testamento, tá cheio de versículos, cheio de passagens bíblicas falando sobre a promessa de Deus de enviar um Salvador para a humanidade, de enviar alguém que iria trazer a salvação para todos nós. Então, a conhecer a palavra de Deus, ela ajuda você não só a ter confiança, né? Às vezes você tá assim naquele momento triste, tá para baixo, borocochô, mas daí você se lembra que Jesus fala: "Nunca, nunca te deixarei, jamais te desampararei", que tá lá em Hebreus 13:5. Então você se lembra lá de Isaías 43, que ele fala bem assim: "Estarei contigo em todos os momentos, não vou te abandonar, eu vou te ajudar". Então, se você já tem Jesus no seu coração e você tem assim, dentro da tua cabeça, guardado, né, no teu coração, versículos da palavra de Deus, ele vai te ajudar a fazer o que é certo. Lá no livro de Salmos também, Salmo 119:11 fala: "Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti". Então, é a palavra de Deus, este livro aqui maravilhoso, ó, o que contém aqui, ó, a palavra de Deus, ela é que te ajuda em todos os momentos. Dentro da Bíblia, você tem ajuda para quando você está triste, para quando você tem um problema que você precisa resolver, para quando você está alegre, para quando você quer alguma orientação para alguma coisa, para você ajudar uma pessoa assim que às vezes está passando por um momento de tristeza por morte, ou então está passando por um momento assim de o papai mais a mamãe tá separando, o papai mais a mamãe tá doente, ou então tá precisando assim, né? Às vezes quer comprar alguma coisa e não sabe se aquilo é ou não da vontade de Deus. Então, tudo que você precisar na sua vida, tudo, você primeiro fala com o Papai do Céu, você fala com ele, fala assim: Senhor, olha, Jesus, eu tô com esse problema. Ou então, Jesus, olha, eu tô querendo isso, eu tô querendo aquilo. É da tua vontade que eu compre isso, que eu faça isso, ou faça aquilo? Ou então, esse problema que eu tô passando, o Senhor vai me ajudar? Olha, papai, eu agora vou abrir a tua palavra. Então, o Senhor me dá uma orientação? O Senhor me mostra o que que eu devo fazer, o que que eu devo seguir, o que que o Senhor quer para minha vida? E aí, quando você acaba a oração, você abre a palavra de Deus, ele vai falar ali. Se você tiver com sinceridade de coração, o Espírito Santo vai te mostrar ali dentro da palavra tudo que você precisa. E aí você faz o que a Bíblia está te pedindo para fazer e vai dar tudo certo. Então, que vocês não se esqueçam disso. Aí, vamos lá para nossa história. Vocês lembram que no primeiro história que eu contei para vocês, daqui da vida de Cristo, nós falamos sobre Isabel e Zacarias. E eles, Deus tinha feito o quê? Realizado um milagre na vida deles. Vocês viram lá
que Deus falou para Maria que Isabel, a sua prima, estava grávida. E por Isabel e Zacarias já serem já de idade avançada, Maria viu que aquilo era um tremendo milagre. Então, ó, eles deram ao nome daquele bebê conforme o anjo tinha falado para Zacarias, porque eu falei para vocês, né, lá na primeira lição, que quando Deus enviou o anjo Gabriel para falar para Zacarias que ele ia ter um filho, Zacarias falou assim, mas espera lá, eu e Isabel, a gente já é de idade, como é assim que eu vou ter um filho? Aí o anjo falou, porque você duvidou, você vai ficar mudo, você vai ficar sem falar até a criança nascer. E quando a criança nascer, você vai colocar o nome dele de João Batista. E aí, quando passados 9 meses que Isabel teve o bebê, Zacarias estava o que? Mudo. E aí, ele, para se comunicar com as pessoas, ele tinha uma tabuletazinha, né? Um pedacinho de madeira, e ele escrevia ali um pedaço de carvão as coisas para poder se comunicar com as pessoas. E aí, quando a criança nasceu, todo mundo, e aí, como é que vai chamar o bebê? Como é que vai chamar o bebê? Porque era comum na época o pai chamar Zacarias, então o filho também ia ser Zacarias, filho. E aí ele escreveu o nome da criança na tabuleta, João Batista. Quando ele escreveu João Batista, a fala dele voltou, né? Por quê? João é o Batista. Por que ele chamava o Batista? Porque agora quando chegou o momento certo, ele começou a fazer o seu trabalho no deserto, perto do Rio Jordão. E João, ele dizia para o povo, tá aqui no livro, essa história que eu tô contando para vocês, tá aqui no livro de Mateus, no capítulo 3. Ele falava bem assim, ó: arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Então, João estava advertindo as pessoas de que Deus ia julgar o pecado e que Deus amava as pessoas e queria que elas recebessem o perdão pelos seus pecados. Então, ele começou o seu ministério ali na beirada do Rio Jordão. E João, ele foi separado por Deus já para ser o quê? Antecedente a Jesus. Então, ele era primo de Jesus e ele, como nós vimos lá no nosso primeiro encontro, né, dessa série, que João, ele era 6 meses mais velho do que Jesus, porque quando Isabel estava grávida de 6 meses, aí o anjo apareceu para Maria e anunciou o nascimento de Jesus. E assim como Deus amava aquele povo ali naquela época, Deus também ama você. E Ele quer que você, criança, hoje, receba o seu perdão. Você provavelmente conhece pessoas que amam você, não é? O papai, a mamãe, e essas pessoas querem o seu bem, né? Cuidam de você, mas ninguém ama mais você quanto Deus. Você já pensou nisso? Deus, aquele que criou o mundo, criou o universo, criou toda a natureza e encheu os campos de flores, encheu os pomares de frutas, de plantas, de montanhas, encheu o mundo de montanhas, de pássaros, tanta coisa maravilhosa que Deus criou. Ele ama você e ele fez você, né, e colocou nesse mundo para quê? Para que você, através de toda a natureza, pudesse agradecê-lo e, através disso, demonstrar o seu amor por ele. E Deus sabe tudo, até os seus pensamentos e desejos secretos. Ele conhece tudo de nós. Ele conhece o nosso pensar, o nosso falar e o nosso agir. E Deus sabe também as coisas erradas que nós fazemos para desobedecer a sua lei. Por quê? Desde que, como eu já expliquei para vocês, desde que Adão e Eva pecou lá no Jardim do Éden, nós já temos já na nossa natureza, nosso DNA, a vontade de fazer o que é errado, de desobedecer a lei de Deus, desobedecer a sua vontade. E essas coisas erradas que nós fazemos é o quê? São chamadas de pecado. Então, quando você olha, né, às vezes, o que é pecado? Quando vão dizer como é que eu peco através do meu olhar, quando eu vejo coisas que não é para mim ver. Quando é que eu peco através do meu pensar?
quando eu penso mal dos outros, quando eu penso em praticar coisas erradas, quando é que eu peco, quando, através do meu falar, quando eu xingo um palavrão, quando eu desobedeço a minha mãe, quando eu peco através de atitudes, quando eu vou lá, eu bato, machuco um colega, machuco um animal, pego aquilo que não é meu, tudo isso são coisas que desagradam a Deus. Então, quando você limpa, você pede a Jesus para entrar no seu coração, você, ele entra no seu coração e te limpa dos seus pecados. Ele fala: dos vossos pecados não me lembrarei mais. Quando você aceita Jesus dentro do seu coração. Mas eu aceitei Jesus dentro do meu coração, eu vou deixar de fazer coisas erradas? Não, porque Satanás, inimigo de Deus, ele vai ficar te tentando a fazer coisas erradas. E aí, se você tem Jesus já dentro do seu coração, o Espírito Santo de Deus vai te ajudar a fazer o que é certo. Então, por isso que nós devemos ler a Bíblia, a palavra de Deus, porque ela nos vai nos ajudar a isso, porque ela vai fazer com que você lembre de que Deus, ele veio para nos perdoar dos nossos pecados, porque fala que o sangue de Jesus Cristo, o Filho de Deus, nos purifica de todo pecado, ele nos purifica. E a palavra de Deus nos ajuda, o Espírito Santo de Deus nos faz lembrar que agora nós somos filhos de Deus e que essas práticas, esses pensamentos, essas coisas erradas que a gente porventura venha querer fazer, desagrada a Deus. Então, Jesus Cristo, ele aceitou o castigo pelo seu pecado, porque em Romanos 3:23 fala, Romanos 6:23 fala, não é 3, é o 6. O salário do pecado é a morte. Que morte é essa? É viver afastado de Deus. É morrer aqui, espiritualmente. É o nosso espírito que está afastado de Deus, então ele está na escuridão do pecado. Mas o dom gratuito de Deus, continua o versículo. O dom o quê? Presente. O presente gratuito de Deus é a vida eterna. Então, Jesus nos libertou do pecado. E se ele nos libertou, ele nos vai ajudar a fazer o que é certo. Então, assim como Deus amava aquelas pessoas, ele nos ama também. E ele falou para João Batista: chegou o seu tempo de você preparar as pessoas para encontrarem o quê? O Salvador. Então, João pregou para o povo, dizendo a eles que Deus ia julgá-los pelo seu pecado. E muitas pessoas se reuniam para ouvir João Batista e tudo que eles tinham para dizer. E alguns até achavam que ele era o Salvador prometido. Então é você que está pregando para que nós nos arrependamos dos nossos pecados? É você que é o Salvador prometido? Aí, ele falava: não, tá escrito aqui, aquele que vier depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Então João estava falando, não, eu só estou falando para vocês se arrepender, porque o reino de Deus já está aqui na terra. O reino dos céus vai chegar. Arrependei-vos dos vossos pecados. E aí as pessoas: como é que eu faço para provar que eu estou arrependido? E aí João pegava elas e as batizava ali no Rio Jordão. Então, quando as pessoas... Por isso que Jesus, lá em João 13:16, ele fala: ide por todo mundo, Marcos 16:15, ele fala aqui, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer já está condenado. Então, o batismo nas águas é você mostrando para o mundo que agora você é uma pessoa diferente. E também mostrando para Deus que agora você decidiu seguir a Jesus. E João falava: você está arrependido do seu pecado? Então venha ser batizado. E ele batizava as pessoas ali no Rio Jordão. E aí um dia João estava lá pregando sobre o reino dos céus e tinha pessoas que ali que não acreditavam no que João estava falando e o criticavam. Quem eram essas pessoas? Eram os fariseus e os saduceus, que eram os religiosos da época. E um dia João estava lá, na beira do Rio Jordão. Quem é que chega
para conversar com ele Jesus. Quando Jesus chegou, ele falou: ó, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E todo mundo ficou olhando para Jesus. E aí Jesus chegou perto de João, ó, Jesus se aproximou e pediu para João que João o batizasse. Falou desse João, eu vim aqui para ser batizado por você. E olha só o que João falou para ele. Tá aqui em Mateus 3:14. Eis que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Então João falou: mas tu é o Cordeiro de Deus querendo ser batizado? Você não tem nenhum pecado. Eu é que preciso ser batizado por ti, Jesus. Aí Jesus falou: não, João, eu preciso que você faça isso para que toda a lei seja cumprida através de mim, porque pela lei tinha que ser batizado para demonstração que estava se arrependendo dos seus pecados. E aí, João estava se negando. Não, aonde já se viu eu te batizar, Jesus? É eu que preciso ser batizado. E aí Jesus, está aqui no versículo 15 de Mateus 3. Jesus, porém, respondendo, disse: deixe por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. Aí João falou: bom, já que o Senhor está querendo que isso se cumpra, então deixa eu batizar. E aí João foi, né? Jesus entrou ali dentro do Rio Jordão e João Batista o batizou. Quando Jesus está sendo batizado por João Batista, eis que o Espírito Santo, na forma corpórea de uma pomba, veio uma pomba voando e se assentou no ombro de Jesus. E quando aquela pomba se assentou no ombro de Jesus, eis que uma voz lá do céu, uma voz estrondosa, como de trovão, foi-se ouvida por todas aquelas pessoas que estavam ali, ó. Tá aqui, ó. E sendo Jesus batizado, saiu da água, e eis que lhe abriram os céus, e veio o Espírito Santo como pomba vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Então ali houve-se a manifestação das três pessoas da Santíssima Trindade: Deus o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então Deus o Filho estava sendo batizado, Deus o Espírito Santo apareceu na forma de uma pomba, e Deus o Pai, através de uma voz estrondosa do céu, falou: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Então Deus ali estava através da sua voz falando que Jesus era o verdadeiro Filho de Deus. E quando Jesus saiu da água, né, que ele saiu ali, que foi já foi batizado, o que aconteceu? O Espírito Santo o levou, né, o compeliu a Jesus para que ele fosse para o deserto, porque ali o Rio Jordão era perto do deserto. Então Jesus, depois de ter cumprido ali, de ser sido batizado, né, mostrado publicamente que ele estava, né, cumprindo a lei, a justiça de Deus, ele foi para o deserto. O que Jesus foi fazer no deserto? Ele foi orar, foi falar com o Pai. Ele foi o quê? Se consagrar. E Jesus ficou ali no deserto durante 40 dias e 40 noites em jejum. O que é o jejum, professora Esther? Jejum é quando eu me abstenho, né? Paro, né? Não quero, fico por um período sem me alimentar, né? Aí o mínimo do tempo de jejum é o quê? De 12 horas. Então, às vezes, você criança, você quer que Deus te dê alguma coisa, né? Ou você está buscando alguma coisa do Senhor, e aí você fala, você é tocado para o quê? Para jejuar, para se santificar. O jejum é uma santificação. Você vai estar sacrificando a sua carne, não fazendo aquilo que a carne gosta, para você tirar um momento para Deus. Mas o jejum, quando você está jejuando, você vai pegar o quê?
aquele tempo lá que você estaria fazendo aquilo que você gosta, você vai estar lendo a Bíblia e orando, né? Digamos que você gosta, você fala bem assim, ai, professora, mas eu tenho problema de saúde, eu não consigo jejuar, ficar 12 horas sem comer. Então você vai jejuar daquilo que você, de uma coisa que você gosta muito, que você não consegue ficar sem. Por exemplo, celular. Você não consegue ficar sem o celular, você fica ali nas mídias sociais, né, no seu Instagram, no seu Facebook, no WhatsApp, sei lá o quê. Aí você vai falar, vou ficar 12 horas sem colocar a mão no celular. Ah, se você gosta do videogame, você fala, não, vou ficar um dia sem jogar o videogame. E naquele período que você estaria ali jogando videogame, você vai pegar a Bíblia para ler, vai orar, vai falar com o Papai do Céu, né? Você vai se abster. Ah, eu não consigo ficar sem almoçar, sem jantar. Mas às vezes você ama um refrigerante, você ama uma bolacha recheada, aí não fica sem comer bolacha recheada, não fica sem tomar refrigerante. Você vai ficar ali um período sem tomar um refrigerante, sem comer aquilo que você gosta, entendeu? Isto é o jejum. E durante aquele período que você ficaria sem comer aquilo, ou sem fazer aquilo que você gosta, você vai estar o quê? Falando com o Papai do Céu, vai estar orando. E aí você vai ver, porque Deus vai te dar força para resistir à tentação. Então Jesus, ele ficou por o período de 40 dias sem comer nada, sem beber nada. E cientificamente, crianças, os médicos, a medicina fala que uma pessoa, se ela ficar por até 13 dias, né, que de 13 a 15 dias sem comer e sem beber nada, essa pessoa, dentro dela, os rins, o pâncreas, o estômago começa a definhar, ela começa a ter o quê? Os seus órgãos internos começam a parar de funcionar e essa pessoa morre. A pessoa tomando só água, mais nada, ela suporta até 40 dias. Então, supondo que na Bíblia fala que Jesus ficou 40 dias e 40 noites sem se alimentar, então provavelmente, não estou aqui porque a Bíblia não fala isso, só fala que Jesus, tá aqui, no capítulo 4, né, de Mateus e no versículo 1 e 2, Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Então Jesus teve fome. Aqui não está falando que Jesus teve sede. Então, provavelmente, para o corpo dele, né, humano, suportar 40 dias, provavelmente ele deve ter tomado água, né? Então, a Bíblia não fala, a gente supõe-se pelo que a medicina fala. Então, durante 40 dias, Jesus ficou ali se santificando, porque ele ia começar o seu ministério. A Bíblia, a última lição que eu contei para vocês foi de Jesus com 12 anos. Então, a Bíblia não fala desse período dos 12 aos 30 anos, que Jesus agora estava com 30 anos, o que aconteceu na vida de Jesus. E os historiadores falam que se fosse colocar todos os milagres, tudo que Jesus fez na Bíblia, fosse colocado aqui, dentro da palavra de Deus, seria um livro que a gente não suportaria carregar, seria muito pesado, porque Jesus fez muitas coisas, mas não foi colocado o que Jesus fez, né, durante esse período dos 12 até os 30 anos. Então, essa passagem que eu estou contando aqui para vocês hoje, Jesus já estava com 30 anos. Então, antes dele começar o seu ministério, né, aquilo que ele veio fazer, que era proclamar o reino dos céus, falar para as pessoas sobre o reino dos céus e morrer na cruz para a nossa salvação, perdão dos nossos pecados. Então, primeiro ele fez o quê? Ele se santificou. Passado 40 dias que Jesus estava ali no deserto, aqui fala que ele teve o quê? Fome. E chegando-se a ele, o diabo veio o quê? Veio tentar Jesus. Então, depois de 40 dias, Jesus agora estava com fome, né? Já estava no limite das suas forças. Aí veio o Satanás, o inimigo de Deus, tentar quem? O Filho de Deus. E aí, crianças, eu pego e falo para vocês, se Jesus
o perfeito Filho de Deus, que nunca pecou, nunca fez nada de errado, foi tentado por Satanás, inimigo de Deus, quem somos nós? Réis seres humanos, né? Não vamos ser tentados pelo diabo? É lógico que nós vamos ser tentados. E Jesus, ele fala, ó, no mundo vocês vão ter aflições, vão ter problemas, vão ser tentados, mas tem de bom ânimo, eu venci, vocês vão vencer também. E o diabo tentou Jesus nas três coisas que nós somos tentados: no ser, no ter e no poder. Então Jesus estava com fome, aí olha só, e chegando-se a ele, o tentador disse-lhe, olha só, se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Porque Jesus estava lá no deserto, então ele estava o quê? Num lugar cheio de areia, cheio de pedras. Ele tentou Jesus o quê? Com a palavra de Deus. E aí, Jesus, porém, respondendo, lhe disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então, assim como o diabo tentou Jesus com a palavra, Jesus também respondeu ele com o quê? Com a palavra. E aí, ele viu que no ser o quê? Que Jesus estava com fome, tentou ele no seu físico, né? Eu tô com fome, eu quero comer, eu tenho poder, eu posso transformar em pão. Então ele ali tentou ele no ser, no sentir. Aí ele viu que não conseguiu, foi tentar Jesus o quê? No seu poder. Aí ele foi, ó, então o diabo transportou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo. Então, Satanás pegou Jesus, porque Jesus ali mesmo, ele estando na sua forma humana, ele também era Deus. Então o diabo pegou Jesus, pegou ali o seu corpo e levou lá no pináculo do templo, que era um lugar muito alto, lá o templo em Jerusalém, e pegou e falou bem assim para Jesus, ó. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo e disse, se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos dará ordem a teu respeito e tornar-te nas tuas mãos para que nunca tropece em alguma pedra. Então ele falou lá para Jesus o que? O que está escrito lá no Salmo 91. E aí Jesus respondeu para ele com a palavra também. Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Jesus foi e falou para ele o que? Um dos 10, está lá no livro de Êxodo, um dos 10 mandamentos. E aí, então, ó, o diabo tentou Jesus, ó, primeiro no ser, agora o que? No ter. Que ter o poder para si jogar lá do templo. Aí Jesus, ó, ele viu que no segundo não podia. Agora ele tentou Jesus o que? No poder, querer ter poder nas mãos, ser todo poderoso. Novamente, o diabo transportou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Então o diabo pegou Jesus e levou ele ao monte mais alto. Aí, ó, levou Jesus, digamos que nós estamos aqui na atmosfera, na estratosfera, e de onde ele levou Jesus, dava para Jesus ver todos os reinos do mundo, ou seja, todo o planeta. Então, a gente entende que ele levou Jesus aos altos céus, né? Que a gente vê aqui, a nossa estratosfera. E aí ele falou, tudo te darei se prostrado me adorares. Então o diabo queria o quê? Que Jesus se curvasse perante ele e o adorasse. E aí, olha só o que Jesus falou, vai de Satanás, porque está escrito, só o Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então Jesus de novo mostrou para o diabo que ele não ia vencê-lo, tentando ele no seu poder. E aí, ó, no versículo 11 fala, então o diabo o deixou e chegaram os anjos e o serviram. Então, o diabo não conseguiu fazer com que Jesus fizesse o que ele queria. E aí, depois disso, ó, Deus, o Pai, enviou seus anjos com alimento e eles alimentaram Jesus. Olha só que coisa maravilhosa, crianças. Então, ó, Satanás, ele tenta também fazer com que você o obedeça. Satanás, ele odeia a Deus e aos filhos de Deus, que somos nós. Então, ele quer que você faça coisas
que irão prejudicar você e desonrar a Deus. Quais são algumas coisas que o Satanás tenta meninos e meninas a fazer? Então, ó, ele quer que você peque através de pensamentos, peque através de palavras e peque através de atitudes. Que você desobedeça seu pai e sua mãe, que você maltrate os outros, que você fale palavrão, que você xingue, que você pratique bullying com os colegas, que você veja lá na internet ou na televisão coisas que não agradam a Deus, que você tenha pensamentos ruins, pensamentos negativos. Então ele te tenta de todas as formas. A tentação, no geral, começa com um desejo. Você talvez queira uma coisa e não pode tê-la, ou algo que você sabe que é errado. E se você começa a pensar nisso, pode vir a achar que seu desejo está certo e pode acabar cedendo à tentação. E é por isso que o conhecimento da palavra de Deus é tão importante. Se Jesus é o seu Salvador, você deve rejeitar a Satanás mediante o poder da palavra de Deus. Olha só o nosso versículo de hoje. Está lá em Tiago 4 e no versículo 7. Olha só o que está escrito aí, ó. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Tiago 4 e 27. Então, o que é sujeitar a Deus? É você obedecer a palavra de Deus e saber que ele é o seu único e verdadeiro Senhor e Salvador. Se você obedecer a Deus e a palavra dele, ele vai te dar força para resistir ao diabo. Então, quando o diabo vier falar bem assim para você, ó, vai lá, não tem problema não, pega lá aquela bala ali no supermercado, não tem ninguém vendo, ó, pega lá coisa do seu amiguinho. Você vai falar, não, a Bíblia fala, não furtarás, eu não vou roubar não, isso não é de Deus, porque você vai lembrar da palavra de Deus. Às vezes, vai vir assim em você, naqueles pensamentos, bem assim, ai, não sei, viu? Mas eu tô com uma vontade de amanhã chegar na escola, dar um papo, um sanafão naquele coleguinha que ontem me tratou mal. Aí você vai se lembrar. Não, mas a Bíblia fala que eu tenho que amar o meu próximo como a mim mesmo. Eu não posso fazer isso com o meu colega. Aí vai vir aquela vontade de você. Ai, a mamãe falou que é pra mim obedecer a professora, que não é para mim por esse caminho, mas eu vou. Aí você vai lembrar, não, mas a Bíblia fala lá em Colossenses 3:20, obedecer vós filhos, obedecer a vossos pais, porque isso agrada a Deus. Então, se você conhecer a palavra de Deus, você vai ter força para resistir ao diabo. E quando você falar, não vou te obedecer, inimigo, não vou te obedecer, Satanás, ele vai fugir de você. Mas para isso acontecer, você tem que ter o quê? Ter Jesus dentro do seu coração. Se você ainda não aceitou Jesus no seu coração, você precisa, criança, pedir para ele entrar no seu coração para te ajudar a fazer o que é certo. E depois que você pedir a ele para entrar no seu coração, você tem que ter o quê? Como eu falei para vocês no começo, você tem que ter, versículos da Bíblia, memorizar versículos da Bíblia. É tão fácil, né? Às vezes, lá na escola, a professora pede, né? Vai ter assim um evento na escola, Dia das Mães, Dia dos Pais, ou assim alguma data comemorativa, né? De 7 de setembro, do Dia do Índio, né? Aí a professora fala, olha, nós vamos fazer um evento e eu vou dar aqui uma poesia para você decorar. Você decora e às vezes manda você decorar lá, você decora uma folha lá todinha. E aí você não vai conseguir decorar um versículo da Bíblia, que às vezes é 3 linhas. Consegue sim, começa a memorizar versículos da Bíblia, para quando vier a tentação, você consiga, né? Você tenha força para fazer aquilo que é certo. Eu trouxe aqui uma musiquinha para cantar para vocês, que fala, sobre isso, sobre a Bíblia, bem assim, bênçãos constantes de um Deus todo amor, inspiração para a vida e fé, boa mensagem
passagem ao pecador, luz que nas trevas me guarda em pé, impulso, força, coragem, vigor, acho na Bíblia, Senhor. Então, a Bíblia, ela é a palavra de Deus e é ela quem me ajuda a fazer o que é certo. Bom, turminha, espero que vocês tenham gostado da nossa história de hoje, tá bom? E eu vou fazer aqui uma oração e você aí do outro lado, ore junto comigo para que Deus te ajude a dar força a resistir à tentação. Querido Deus, te agradecemos pelo Senhor ter enviado seu Filho Jesus para a nossa salvação e perdão dos nossos pecados. Jesus, eu te peço que o Senhor entre no meu coração, venha ser o meu Senhor e Salvador, me ajude a fazer o que é certo. Senhor, também te agradeço pela tua palavra que o Senhor deixou para que eu, através dela, possa entender o que o Senhor quer que eu faça, o que o Senhor quer que eu haja durante a minha vida, para ter a minha salvação garantida e o meu lugar no céu. Obrigado, Jesus, por tão grande sacrifício que o Senhor fez por mim ali na cruz e por deixar a tua palavra e que eu nunca se esqueça de guardá-la no meu coração e usá-la no meu dia a dia. Amém. Bom, turminha, aguardo vocês no nosso próximo encontro, tá bom? Entra no nosso canal Virtude que Desistins, curte, comenta, se inscreva e compartilha. Beijinho, tchau, tchau e até o nosso próximo encontro.